Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou ensinar a fazer esse lindíssimo colete, que também pode ser usado como blusa. Então vamos a mais um tutorial. Comece passando ferro no tecido. Esse é o tecido do direito, mas também passe ferro no forro, para a gente começar a cortar o tecido. Eu utilizei as listras desse tecido para poder alinhar os moldes a ele. Eu começo cortando os moldes parte por parte, porque como é listrado, eu quero que a estampa no ombro case direitinho a frente e as costas. Então eu preciso fazer isso de forma individual, não com tecido dobrado. Você vai observar nesse vídeo que eu alinhei a frente numa lista branca, fiz o alinhamento do ombro e da mesma forma eu fiz o alinhamento ali do ombro e da parte das costas. Faça a marcação do molde no tecido e também marque as pences. Se você observar, a pence da cintura eu fiz um pouco arredondada, eu prefiro assim, eu acho que fica um acabamento melhor quando finalizar a peça. Depois de fazer a marcação, corte o tecido. Nesse caso, como o tecido é listrado, eu utilizei as listras para poder fazer o alinhamento. Eu alinhei o ombro da mesma forma, coloquei a estampa com estampa, na parte da frente também e nas costas. Eu alinhei tudo direitinho para casar as estampas, o listrado, depois de já cortado e costurado. Depois do tecido já marcado, eu peguei o molde e coloquei por cima dessa marcação e marquei ali as pences do busto e o pence da cintura, tanto na parte da frente quanto das costas. E depois cortei o tecido. Para cortar o forro, eu dobrei o tecido normalmente, já que não é um tecido listrado ou estampado, e eu não vou precisar fazer posicionamento de estampa. Posicionei corretamente pelo fio do tecido, a parte da frente e a parte das costas, e alinhei o tecido e alinhei o molde também no tecido. Faça a marcação do molde e também faça a marcação das pences de cintura e de busto, tanto da frente quanto das costas. Alinhave as pences para poder costurar. Corte 2 faixas que vão ser os rolotês que vão ficar ali na parte das costas do colete. Você pode colocar o comprimento e a largura que você desejar. Costure o rolotê deixando as margens de costura que você colocou anteriormente. Você vai fechar somente uma das pontas, no final você deixa reto mesmo. Desvire o rolotê utilizando algum objeto mais alongado e pontiagudo. Passe o rolotê e depois encaixe ele dentro da pence da cintura, da parte das costas. Agora você costura todas as pences de cintura e de busto, tanto da parte da frente quanto das costas. Você vai fazer isso na parte do direito e também no forro da peça. Passe ferro em todas as costuras feitas nas pences, tanto do tecido principal quanto do forro. Coloque as duas partes das costas, tanto do forro quanto do tecido principal, direito com direito, e faça a costura de 1 cm, respeitando as margens que você colocou anteriormente. E depois abra as costuras no ferro. Agora você vai alfinetar os ombros, tendo o cuidado de alinhar essas estampas, tá? Se tiver estampa, o seu tecido, e faça a costura respeitando a margem de 1 cm. Você vai fazer essa costura na parte do forro também. Passe ferro abrindo a costura do ombro. E olha só como fica elegante quando as estampas coincidem. Agora coloque o direito do forro com o direito do tecido principal e alfinete ali na parte do ombro e no meio das costas. Depois continue alfinetando ali na parte da frente. Você vai fazer uma costura ali diante da pence da cintura, fazendo todo esse contorno até o outro lado. Depois de costurar, você dê piques em todas as partes arredondadas do colete. Desvire o colete para o lado direito para a gente costurar a cava. Para poder fazer essa costura toda embutida, você vai fazer tipo um sanduíche. Você pega um lado, deixa ele como eu mostro no vídeo, e você vai colocar outra alça, direito com direito. Direito do tecido principal com direito do forro. Se você tiver dúvida, você repete essa parte de novo, vê o vídeo novamente, porque eu sei que é complicado, mas dá certo. E você vai alfinetar toda a parte da cava e depois vai costurar.
Depois de costurar, você vai dar piques em torno de toda a cava, na parte onde você costurou. Depois desvire. Depois que você desvirar, vai novamente ficar pelo direito. E aí você vai embutir a outra alça da mesma forma que fez com a primeira. Agora você vai unir as laterais. Pega a lateral direita, comece unindo ali pela cava, una as costuras, alinhando corretamente e depois você vai alfinetando o restante para poder costurar. Comece costurando ali pela cava, que assim você corre menos risco de entortar a costura ou um lado ficar maior do que o outro. Costure da metade, no caso da cava, para o final de um lado e depois costure o outro lado. Faça isso nos dois lados da peça, nas duas laterais. Depois de ter feito essas costuras, passe ferro em toda a peça para ficar tudo bem passadinho e bem vincado. Na abertura que ficou na parte de baixo da peça, você vai fazer uma costura invisível. Caso nas duas aberturas que ficaram ali embaixo das duas laterais da peça. Para fazer essa costura invisível, você vai fazendo um pontinho de cada lado da peça, um pouquinho do tecido principal, um pedacinho do tecido do forro, e assim vai seguindo até o final. E no final você faz um arremate com alguns nós. Para fazer a marcação de onde vai ficar o botão, eu utilizei o próprio molde como gabarito. Fiz um lado e depois, alinhando os dois lados da peça, eu marquei também do outro lado onde vão ficar as casas. Eu utilizei um botão de 12 milímetros. Eu fiz uma marcação das casas de botão com a caneta fantasminha. A partir do pontinho que eu tinha feito da marcação anterior, eu deixei 1 centímetro para um lado e 2 milímetros para o outro. Eu fiz a marcação assim porque geralmente o botão ele não vai ficar no meio da casinha. Como é uma marcação na horizontal, ele vai tender a ficar no canto. Por isso que eu deixei só uma parte no canto e o restante para o outro lado. Com o auxílio ali do calcador de casa de botão, eu fiz as casinhas. Faça devagar essa parte, não tenha pressa para a casinha ficar bem feita. E faça um teste antes também no tecido. Eu prefiro fazer a abertura da casa de botão com a tesoura. Escolha uma boa tesoura para fazer isso. De preferência uma tesoura pequena se você está iniciando. Eu coloquei os botões pegando só no tecido da frente. Eu acho que dá um acabamento melhor, mais elegante. Para finalizar, dê algumas voltas com fio, 2, 3, e depois faça uns 2 nós, coloque essa linha para dentro, da peça. Olha só o resultado desse colete, foi feito sob medida e ele ficou perfeito, eu amei. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal.